O Congresso do Peru destituiu do cargo o presidente de esquerda, Pedro Castillo, nesta quarta-feira, horas depois ele ter tentado dissolver o parlamento e instaurar um golpe de Estado no país. Sem apoio e isolado politicamente, Castillo foi preso 2 horas depois de declarar um governo de emergência no país. Ele será acusado de sedição, que é atentar contra qualquer autoridade constituída. A vice-presidente Dina Boluarte, também de esquerda, mas rompida com Castillo, assumiu o cargo depois de ter sido empossada no final da tarde. Quando nós ouvimos o senador Eduardo Girão, ele começa com esse assunto, né, e depois ele vem para a realidade brasileira. É possível, Igor, a gente fazer algum tipo de paralelo com a situação no Peru com a situação brasileira? Bom, boa noite a todos, boa noite, William, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, antes de mais nada, é importante a gente entender o que é que de fato estava acontecendo no Peru. O Peru tem uma constituição onde é um país unicameral, o que poucos países têm, isso significa que não há uma revisão de leis, e que por ser unicameral, os deputados têm uma capacidade muito grande de trabalho em relação a medidas contra o executivo e também o judiciário, principalmente dentro do processo de impeachment. Não há dúvida de que outros presidentes já dissolveram o parlamento peruano. O ex-presidente Vizcarra fez também uma dissolução, mas de imediato chamou novas eleições dentro do processo democrático. O que a gente assistiu hoje foi uma situação totalmente inversa. O presidente Castillo não só dissolveu o parlamento, ou tentou dissolvê-lo, mas queria impor uma nova constituição, toques de recolher, a suspensão dos direitos civis das pessoas e basicamente dominar o país politicamente por decreto. Do ponto de vista prático, isso só seria possível se ele tivesse uma capacidade de mobilização de massas políticas tão grande que isso seria aclamado pela sociedade, o que não era o caso. O Peru vive uma crise política há bastante tempo, ou se ele tivesse apoio dos militares, o que também não foi o caso. Os militares de imediato rechaçaram essas medidas e ficaram ao lado do parlamento. Agora, o que a gente vai assistir agora é um momento delicado na política do Peru, pois a sua nova presidente foi empossada, a atual era ex-vice-presidente, não tem uma capacidade grande de articulação de políticas. Então, o que a gente vai assistir agora é um momento bastante delicado dentro do arcabouço político do Peru. Lembrando que o presidente Castillo foi acusado de vários processos de corrupção, pessoas ligadas a ele, vários ministros caíram. Era uma situação bastante calamitosa do ponto de vista de estabilidade. Agora, quando a gente faz uma comparação com o Brasil, eu acho que a gente está numa situação bastante, não sei se a palavra é diferente, mas talvez distante. Apesar da gente estar assistindo situações bastante controversas do Supremo Tribunal, como a retirada de prefeitos de cargos, ou redes sociais sendo assustadas, a gente ainda não vê uma situação a ponto de ter uma disrupção do ponto de vista institucional. Acredito que a situação é complexa. Eu lembro até mesmo uma declaração da ministra Carmen Lúcia, que dizia que o cala-boca morreu, e depois ela refez, dizendo que não foi tão bem assim e que isso é bastante complicado. Eu acho que o que a gente está dando de sinal do ponto de vista constitucional é uma situação difícil de ser engolida como normal, que vai ficar dentro dos livros de história e de direito. Há uma visão dita até pelo ministro do Supremo de que esses poderes que são dados ao TSE iriam até o dia 30 de dezembro, ou até o dia da diplomação. Agora, independente disso, de fato, acho que os parlamentares vão ter que se debruçar de verdade sobre processos como fake news, como quais são as
penalidades, quais são os limites que o judiciário pode ter para fazer essas atribuições. Até porque o que nós estamos assistindo também é basicamente uma inércia do Ministério Público em se pronunciar contra ou a favor dessas medidas. Dito isso, o que ocorreu no Peru está longe de ser dito, está longe de ser analisado igual a isso do meu ponto de vista. O que a gente assistiu no Peru foi uma tentativa clássica de golpe de Estado, entretanto, numa visão da década do século XX. E não há dúvida de que isso foi muito mal colocado, né? Foi muito mal calculado e pareceu muito mais uma espécie de desespero do presidente Castillo. Lembrando que golpes de Estado são fáceis, ou são, melhor, possíveis de serem realizados em democracias que não são sólidas. Entretanto, a sua manutenção é extremamente difícil, pois quando você realiza um golpe de Estado, o fato de nações como os europeus, os Estados Unidos, Canadá, os membros do G8 não legitimarem o seu novo governo significa uma desestabilização econômica de uma força tão grande que torna inviável a manutenção de qualquer regime de exceção.